Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui neste estúdio da Connect TV. Basicamente isto é uma maneira dos jovens algarvios expressarem aquilo que é a sua identidade partidária, aquilo que são as motivações políticas, no fundo, também a nível nacional, para uma interpretação daquilo que é o próprio Algarve. O modelo é muito simples, no fundo, a chave é não existir um moderador, e portanto não existindo um moderador, no fundo, estamos aqui apenas as quatro juventudes partidárias, mas mais foram convidadas e, portanto, não havendo moderador, aquilo que vai marcar o programa, no fundo, vai ser o respeito e a cordialidade, não só pelos tempos, mas também como por todas as juventudes partidárias. Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Rodrigo Teixeira, venho da parte do Partido Livre e também congratular a Connect TV por esta iniciativa de colocar jovens a falar sobre o futuro da juventude, o futuro do país e o futuro do Algarve. E é com muito gosto que aqui estou junto daqui dos meus colegas de painel e vamos lá a isso, não é? Vamos lá debater o futuro do nosso país e da nossa região. Para começar, o assunto que trouxemos aqui é o Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado, que é a principal ou mais importante lei do ano no nosso país, portanto é ela que dita para onde é que os dinheiros são gastos, em que setores, em que áreas, e portanto era muito importante começar por ouvir a opinião de todos, principalmente começando aqui pelo Lourenço, que faz parte da Juventude Popular e portanto pode então dar uma visão do governo. Exato. Daquilo que é o Orçamento de Estado. O sorteio assim calhou. Bom, quanto ao Orçamento de Estado, eu nas minhas abordagens, ou melhor, começo pelo início, não é? No fundo, cumprimento a todos os meus colegas de painel, agradeço à Connect TV por este convite, é uma dinâmica muito interessante, e cumprimento novamente à minha esquerda o Livre e o PS, ou o PS e o Livre, como preferirem, aquele que estiver mais à esquerda, e aquele que é um partido, não é? Do falso centro, um partido onde é socialmente à esquerda e economicamente à direita. Quanto ao Orçamento de Estado, eu considero que o Orçamento de Estado é um bom orçamento, ou seja, é um orçamento que está num caminho certo, é um orçamento que no fundo tem um panorama de um crescimento económico real, procura necessariamente reduzir os impostos, não há um aumento de nenhuma taxa de imposto, reduz o IRS, atualiza o segundo e o quinto escalão, creio que em 0,3 pontos percentuais, portanto há aqui um benefício destes escalões, e também do IRC, há uma diminuição da taxa de IRC para uma taxa geral de 20%. É também um orçamento que aposta novamente num crescimento económico, e é um orçamento que prioriza a participação democrática dos partidos, não tendo os chamados cavaleiros orçamentais. No fundo, o que é que são os cavaleiros orçamentais? São, no fundo, quando o debate está a acontecer na especialidade, meter para lá todas aquelas leis que os partidos procuram que não haja discussão para que os jornalistas, no fundo, não falem, e agora o governo entendeu que sim, que essas leis têm de ser faladas. Agora, a meu ver, é um orçamento curto, é um orçamento que não é um orçamento que no fundo se enquadre naquilo que é a realidade do CDS. O CDS procura um maior agravamento, no fundo, da baixa de impostos, procuramos um IRC mais baixo, um IRS também ele mais baixo, e portanto falar aqui também um pouco que não só na ótica de é curto no desagravamento dos impostos, mas também quanto ao déficit é muito importante que haja um superávit neste orçamento. Há uma margem orçamental de 0,1%, o que é muito curto, mas a meu ver é um bom orçamento, é um orçamento que está no caminho certo, mas tem muito, muito caminho para percorrer ainda. Falar então aqui também um bocadinho da perspectiva da Juventude Socialista. Antes de mais apresentar-me, eu sou o João Pedro Dias, faço aqui parte da Juventude Socialista e estou hoje em representação. Agradecer também à Connect TV Algarve por esta oportunidade de estarmos aqui, cumprimentar os meus colegas de painel por estarmos aqui num debate democrático e debatermos aqui as nossas ideias. Este é sinceramente um projeto ambicioso que visa dar voz aos jovens e é um projeto de muita coragem que a Connect TV apresenta. Passando sem mais demoras aqui também à questão do Orçamento de Estado.
que se encontra agora em debate, aliás, na Assembleia da República. Este é um orçamento, e pegando aqui nas palavras do Lourenço, é efetivamente um orçamento curto, porque é um orçamento que não dá resposta às verdadeiras necessidades do país. É um orçamento que não dá resposta aos problemas da habitação, é um orçamento que não dá resposta aos problemas da saúde, é um orçamento que não corresponde às necessidades reais das pessoas e dos portugueses. No entanto, há que ser responsáveis, e o PS tem sido o adulto na sala no meio de toda esta discussão, e tem com perfeita consciência de que há um PRR por executar, há medidas que têm que ser cumpridas, e por isso o PS, já através do seu secretário-geral, o José Luís Carneiro, já anunciou que se irá abster na votação geral do Orçamento do Estado. Contudo, e apesar desta abstenção naquilo que será a generalidade, não será uma abstenção naquilo que o PS acredita que são as medidas que devem ser cumpridas. O PS não se irá abster de tentar implementar medidas para a cultura, o PS não se irá abster de tentar apresentar medidas para os jovens, porque este é um orçamento, e também aqui, sendo nós jovens, também são propostas que nos preocupam mais. Este é um orçamento que eu caracterizaria como um orçamento que dá com uma mão e tira com a outra. É um orçamento que, se por um lado tem aqui uma ideia de redução de impostos, que aliás é uma redução de impostos que é feita desconsiderando totalmente aqui o cariz social dos impostos, é uma redução de impostos que é feita sem uma consciência social absoluta, o que também tem marcado muito esta governação do PSD, que de se render aqui também um bocadinho ao grande capital e às grandes empresas, e esquecer esta componente social que o PSD, na sua origem e naquilo que foi o PSD fundado por Sá Carneiro, implementaria. E este Orçamento de Estado e acho que aqui concordamos todos, é o afirmar do PSD como um partido de direita, e descura, obviamente, aqui todas as suas origens. Complementando esta ideia de que este é um orçamento que dá com uma mão e tira com a outra, é um orçamento que, se por um lado tem aqui este cariz de baixa de impostos, é um orçamento que, por outro, desinveste totalmente no Estado Social. É um orçamento que não tem um projeto para os jovens, é um orçamento que não tem um projeto para a cultura, é um orçamento que não tem um projeto para a regionalização. E por isso eu acho que, concluindo, haveria muito mais aqui para dizer, obviamente, porque este é um diploma muito longo, mas concluindo, é um orçamento muito pouco ambicioso, e é um orçamento que agora na especialidade terá que se tentar lutar por mais, mas é um orçamento pouco ambicioso. Boa tarde a todos, meu nome é Afonso Sousa, sou da Iniciativa Liberal. Gostava de aproveitar para cumprimentar a Connect TV por este programa, e cumprimentar, obviamente, os meus colegas que estão no painel comigo hoje. Há quem nos chame de falso centro, eu chamaria de racionais, eu chamaria de partido que está na política certa, chamaria partido que não está na política há 50 anos para fazer exatamente o mesmo. O CDS claramente perdeu-se ao longo do tempo, perdeu-se na AD e perdeu-se as suas políticas principais, principalmente as políticas económicas, mas eu percebo o lado do Lourenço de tentar defender o próprio partido, mas depois também faz as críticas que tem a fazer, e na minha opinião bem. Este Orçamento de Estado podia perfeitamente ter sido apresentado pelo Partido Socialista, por isso é que eu não percebo as críticas do representante da Juventude Socialista. Este orçamento realmente não aumenta as taxas de impostos, mas a despesa pública vai aumentar, a receita fiscal vai aumentar. Portanto, este é um orçamento que não serve claramente os portugueses, não serve as famílias e não serve as empresas. Sobre o grande capital, claramente o grande capital continua prejudicado, porque não existe em Portugal, e é esse o problema. A maior parte das nossas empresas são microempresas e, portanto, continuamos com o problema de não conseguir ter crescimento económico suficiente e não conseguir fazer com que as nossas empresas cresçam. Mas mais do que atacar, a minha visão e a visão da Iniciativa Liberal é apresentar, e, portanto, claramente apresentamos medidas objetivas, medidas claras, que já estavam no nosso programa eleitoral, que já são medidas do partido há muito tempo, porque acreditamos no crescimento económico, nós acreditamos em Portugal. Primeiramente, o 6% para o IVA da construção, da casa. Eu sei que o CDS ultimamente anda muito preocupado com o IVA da caça, parecendo que não é bem a mesma coisa, mas pronto. Obviamente, o fim do adicional ao IMI, o famoso imposto de mortágua, que há quem já se chame a imposto de pinto-luz. Se calhar eu posso rebatizar em imposto do CDS, visto que também se fazia a mesma função que o Bloco de Esquerda fazia na geringonça. Obviamente, defendemos o maior investimento em saúde,
mas não implica um maior investimento público. As parcerias público-privadas têm de avançar. A principal parceria público-privada de construção do hospital, construção do Hospital Central do Algarve, que é por uma promessa feita pelo PS, pelo PSD e aparentemente pelo CDS, mas que não é cumprida. Portanto, todas essas promessas parecem não avançar. Obviamente, eu gostava de ressaltar aqui um ponto, que é a presença do Estado em empresas públicas. A RTP, novamente, vamos aumentar 7,6% a compensação audiovisual que vamos dar à RTP. Essa compensação é cerca de 80% da receita da RTP e, mais uma vez, temos o Estado a patrocinar um canal público e nós sabemos que quem paga normalmente manda. Obrigado. Afonso, ainda à minha parte, e ligando o microfone. Obrigado, Afonso. Do que toca da minha parte, e vindo pelo Partido Livre, não tendo uma juventude até formalizada, porque para nós também um jovem de 18 anos tem o mesmo lugar na mesa que um jovem de 70 anos, e portanto, estando aqui, obviamente, da nossa faixa etária e expondo o nosso ponto de vista sobre este assunto, o Orçamento de Estado levou o voto contra da parte do Livre. Também entendemos que não é um orçamento que seja ambicioso o suficiente e que não resolve os principais problemas do país. Os principais problemas do país são a habitação. Não vemos muitas propostas nesta área. Vemos a saúde, que tem um aumento muito diminuto, 1,5% do seu orçamento, e que a parte para os bens e serviços vai diminuir 10%, se bem que falam da questão da eficiência da saúde e até concordamos com ela. A questão é que ela não pode ser feita a montante, tem que ser feita a jusante. E portanto, primeiro temos que perceber onde estão as gorduras, digamos assim, para depois podermos diminuir o orçamento. Isto é claramente uma coisa que nos altera. Depois a questão do custo de vida, não é? Que nós temos uma grande parte da população que recebe um salário mínimo ou muito baixo e que não é suficiente para fazer um estilo de vida normal. Temos a habitação a subir, temos os custos de vida, custos de supermercados a subir e, portanto, as baixas que se falou aqui da questão do IRS baixar 0,3%, que levaram o voto livre do Livre, mas que infelizmente não é suficiente para haver uma efetiva diferença no bolso das pessoas. Depois temos a questão da pobreza estrutural. Não há muito a fazer neste ponto. A questão do combate à desertificação do país também não, e portanto são várias áreas que na minha opinião peca por falta de iniciativa do governo nesta matéria. Depois, indo mais concretamente aos pontos, nós podemos falar de muita coisa. Podemos falar da questão do IRC, que vai continuar a baixar e que retira uma receita do Estado que pode ser investido depois nos serviços públicos, que não está a ser cumprido, e portanto estamos a retirar essa receita, relembrando que o IRC é apenas a contribuição dos lucros das empresas e que principalmente as grandes empresas são as mais beneficiadas por esta questão, e portanto, em suma, e podendo especificar, mas a questão das reformas também muito baixo. Até houve aqui um desentendimento entre PS e Chega, cada um apresentou a sua proposta e nenhuma delas foi aprovada, e apenas a que foi aprovada da parte do governo foi um aumento que é pontual, que não é fixo, e que basicamente não vai, pronto, não é definitivo. Vai haver um suplemento no próximo setembro, mas isso não significa que nos próximos anos esse aumento continuará a acontecer, e por isso da nossa parte este orçamento não levou o nosso voto de aprovação. Contudo, aí também para terminar, a questão dos cavaleiros orçamentais, porque este governo aplicou um bom truque, que foi, deixou uma muito curta a margem de dinheiro para novas propostas dos outros partidos, coisa que nunca aconteceu até na nossa democracia, porque a Assembleia da República, não é? Tem vários partidos, cada partido tem o peso que os portugueses lhes deram nas urnas, e portanto depois à frente os vários partidos com as suas melhores ideias podem fazer com que as medidas do governo sejam melhores. O governo decidiu tirar esse tapete aos partidos para propor grandes medidas, sob pena depois de comprometer as contas públicas, e sinceramente acho que não foi nada positivo para esta discussão. E passo. Muito bem, eu confesso que eu fiquei confuso, não só quando ouvi o PS a falar do grande capital, não é? Parecia o Partido Comunista Português, mas não só, quer dizer, a Iniciativa Liberal, e aqui tenho que dizer, Afonso, quer dizer, a Iniciativa Liberal
só existe porque o CDS fundou a democracia. E não só, foi o CDS que trouxe o liberalismo para Portugal. Mas não querendo entrar por detalhes, não é, partidários, porque isto é para se falar, de facto. Eu acho que, como eu disse, falava do ponto de vista extrínseco e quero falar do ponto de vista intrínseco. No fundo, como eu disse, é um bom orçamento. Há medidas que para os jovens, de facto, mexem na vida dos jovens. Portanto, não só na isenção do IMT, na descida, ou melhor, na mexida no IRS jovem, na garantia para a habitação pública. Quer dizer, os jovens vão ter uma vida mais facilitada e nós somos uma geração que provavelmente vai viver uma vida mais difícil que a dos nossos pais. E não só, não é? Quer dizer, talvez dos nossos avós, mas pronto. E em especial também dizer quanto aos jovens universitários, quer dizer, é um orçamento que mexe no cheque psicológico, reforça o alojamento estudantil e depois mexe naquilo que é o grande mecanismo para desenvolver, ou melhor, para retirar as diferenças entre classes sociais dos jovens, que são as ações sociais, tendo cerca de 1.500 milhões de euros. E portanto, depois mais algumas medidas, não só, novamente, na descida do IRS e do IRC, mas o CDS, de facto, propõe medidas de apoio, efetivamente, à família. E é isto que eu quero efetivamente dizer, porque o CDS acredita que a família, no fundo, é a célula fundamental da sociedade. E vejamos, olha, o CDS-PP propõe, no fundo, para quem tem filhos com doenças oncológicas, os subsídios de 100%. Não sei se consideram que essa medida é uma medida má, uma medida liberal, uma medida de direita, não é? Mas pronto, o CDS propõe ainda, sendo ainda um partido pró-família, portanto, o aumento da licença de parentalidade para 6 meses, e fala ainda deste orçamento ser um orçamento que mete mais poder económico, apesar de não ser o poder económico que nós acreditamos, que é não atualizando os impostos especiais sobre o consumo à taxa de inflação, o povo português, no fundo, os portugueses vão ter mais 2,1% de poder económico. E, portanto, termino para acabar com este tema do orçamento relativamente em defesa não só do governo, mas do CDS. A verdade é que o povo votou na AD. O povo votou no governo PPD, PSD, CDS-PP e, de facto, uma dessas consequências é a aprovação deste orçamento. Orçamento que, digo-vos já, com muita competência. Pegando aqui agora também aqui, respondendo a algumas provocações que foram sendo colocadas ao longo das intervenções e falando também aqui sobre alguns dos temas que foram pegados sobre este Orçamento de Estado. Começar aqui, por exemplo, também pela questão do ensino superior, numa altura em que os governos do PS caminhavam para a isenção da propina, o PSD e a governação AD em coligação com o CDS-PP não só inverteram totalmente esse caminho, não só estagnaram esse caminho de redução da propina, como aliás descongelaram-na e aumentaram-na. E a questão não é só os 13 euros, como aqui foi referido. A questão é que isto é demonstração daquilo que é a ideia da AD enquanto governação. A ideia de que o ensino superior não deve ter aqui um cariz também social, que o ensino superior pode, e na perspectiva da AD, deve ser aqui para uma elite que pode aceder. E não está em causa só a questão dos 13 euros, porque a questão dos 13 euros é meramente simbólica para todos os custos que representam aquilo que é ser um estudante de ensino superior, principalmente para os deslocados, porque além da questão das propinas, obviamente, coloca-se também questões das deslocações que são feitas entre o estabelecimento de ensino e a morada de residência, colocam-se as questões da habitação, que sabemos que nos grandes centros universitários são extremamente caros, mas não fixando aqui nesta questão, há aqui outras questões que temos que falar. A questão da habitação, foi falado aqui sobre a isenção do IMT e a garantia pública. São medidas que efetivamente podem fazer a diferença e poderiam fazer a diferença não fosse o mercado como existe hoje, o mercado imobiliário, onde é praticamente impossível para qualquer jovem conseguir chegar às condições necessárias para comprar uma casa, para conseguir um acesso a um crédito de habitação. Por isso, são medidas que teoricamente poderiam ser boas, mas na prática têm resultado zero, porque continuam a ser medidas que só estão ao alcance de jovens que só por si já teriam essa capacidade de adquirir uma habitação. Mas falando aqui sobre outras questões, e para mim foi a questão mais o erro crasso que o governo comete neste Orçamento de Estado, a questão da saúde.
Em tempos que vivemos, em que diariamente vemos nas notícias que mulheres dão à luz no meio das estradas, em estações de serviço, em Ubers, o governo, o que é que faz no meio disto tudo? Corta na despesa da saúde. Este é um orçamento de Estado que contempla medidas como o corte de 200 milhões de euros na despesa com medicamentos. É um orçamento de Estado que prevê um corte com os dispositivos médicos. É um orçamento de Estado que prevê um corte na matéria de clínica. É um orçamento de Estado que corta em 29 milhões de euros nos serviços dos tarefeiros. Este é um orçamento de Estado que desinveste por completo na saúde. Numa altura em que o SNS está numa situação crítica, numa altura em que o SNS precisa de se reinventar, precisa de se investir, precisa de encontrar mecanismos para reter médicos no SNS, o PSD e a governação AD simplesmente cortam na saúde. E cortam na saúde dos portugueses. Obrigado. Falaste muito em cortes. Não em cortes na educação, não em cortes na saúde, mas realmente gostava de ver cortes nos impostos. Nós continuamos com com taxas de IRS absolutamente ridículas, continuamos com 9 taxas, coisa que não acontece em praticamente país no mundo, país na Europa e no mundo. A Iniciativa Liberal continua a propor 2 taxas, uma de 15% e uma de 30%, como estava no nosso programa eleitoral. Na tua primeira intervenção, falaste que ao reduzirmos os impostos, e é uma realidade, ao reduzirmos os impostos, reduzimos a receita fiscal. Mas isso pode não ser totalmente verdade. Isso é um pensamento que na literatura se chama um pensamento linear. Porquê? Porque é um pensamento linear porque é causa e efeito. Nós reduzimos os impostos, a receita fiscal diminui. Mas não tem em conta que mais dinheiro no bolso das pessoas, porque, e eu nunca me canso de dizer isto, o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é das pessoas, o dinheiro é das famílias e o dinheiro é das empresas. Portanto, quando nós reduzimos os impostos, o que acontece é as pessoas vão ter mais tendência para consumir. Nós sabemos que em Portugal as pessoas vivem mês a mês, é uma realidade. Portanto, as pessoas vão consumir e, portanto, o Estado vai sempre buscar mais impostos pelo consumo. E falar também sobre as famílias. O Lourenço diz que a família é a base nuclear, é a primeira base. Eu diria que é o indivíduo. Antes da família vem o indivíduo, e por isso é que eu não consigo compreender como é que neste orçamento as pessoas vão ficar pior. Porque é uma realidade. O país governado durante 8 anos pelo PS, alguns na geringonça, outros de forma independente, e nada mudou. O alojamento estudantil é um problema, claramente. O PNAES não está a ser cumprido. Isso é obviamente um problema. 40% das receitas do ensino superior provêm das duas uma, ou de receitas próprias ou de fundos europeus. E isso vai ser a longo prazo um problema. Porquê? Porque as universidades hoje não conseguem ter mais receitas próprias, vão ter agora vindo da propina, e os fundos europeus um dia irão acabar. Portanto, nós vemos isso como um problema. Sobre a propina realmente vai aumentar 13 euros, é uma realidade, e o Estado meteu mais 30 milhões para a ação social direta. Na nossa opinião, essa é a forma de fazer, porque o filho do grande empresário, do grande lucro, iria pagar a mesma coisa do que um jovem português que não tem tantas capacidades. A propina é uma forma de justiça social. Infelizmente é a realidade, é uma forma de justiça social. Porquê? Porque quem não tem a capacidade de pagar a propina tem apoio hoje e vai ter mais apoio do Estado. Por isso é que as residências públicas têm de avançar, por isso é que as cantinas têm de ter mais qualidade, por isso é que temos de cumprir o PNAES, e todos esses pontos são importantes. Temos de reduzir o tamanho do Estado e passar o peso não do Estado, mas para as pessoas. Obrigado, Afonso, e pela última vez que fazemos a intervenção sobre este tema do Orçamento do Estado, e como vimos que isto dá pano para mangas, não é? Falando do ensino superior, porque esse é um tema que para mim é muito fácil, fui presidente da Ação Académica aqui da Universidade do Algarve e, portanto, sei que a questão da propina era, na altura em que eu estudava, há uns anos na universidade, a principal barreira para acesso no ensino superior dos estudantes. Neste momento não é a propina, mas é a habitação. E a questão é que ainda este ano vemos uma grande redução do número de entradas no ensino superior, e se já a habitação é muito cara, se ainda agravarmos a propina, mais cara será
E daí é que se torna a injustiça de nem toda a gente poder aceder ao ensino superior, porque a ação social nem sempre também é eficaz e nem sempre chega a todos. E eu acompanho a questão do reforço da ação social, mas a questão não é dos 13 euros, é do princípio de se estar a acabar com o congelamento que havia da propina. Isso vai fazer com que não haja uma igual justiça, um igual acesso ao ensino superior. Nós queremos um ensino superior que seja acessível para todos e isso é uma barreira, na nossa opinião. Relativamente a outras questões que foram faladas, eu queria destacar 3 medidas que foram aprovadas com a proposta do LIVRE ou com o apoio do LIVRE. Relativamente à saúde mental, aprovou-se o rácio de um psicólogo por cada 500 alunos no ensino público, o que já era reivindicado há muitos anos pelas ordens dos psicólogos e pelas entidades do setor da psicologia. A questão também de haver mais condições para as equipas de saúde mental nas escolas, e também um subsídio para a patrulha da PSP e da GNR. Curiosamente, com o voto contra do PSD e do CDS, a abstenção da Iniciativa Liberal e a aprovação de todos os outros partidos, o que até desmistifica aquela questão das polícias e da direita e da esquerda. Nós consideramos, por exemplo, que o policiamento de proximidade é algo que é de salutar e que é algo que faz reforçar as populações e a confiança que elas têm na segurança e, portanto, fico muito contente que esta medida tenha ido para a frente. Por fim, dizer que, como nós já vimos aqui, a questão do superávit de 0,1% que impossibilitou os outros partidos a apresentarem outras propostas consideráveis, a questão de não haver uma visão para a habitação, falou-se aqui do IMT e da questão de que são tudo medidas que aumentam a procura e, portanto, também ajudam a inflacionar os preços e, como o João disse, a questão também dos jovens que já iam comprar casa é que ficam com esse apoio, digamos assim, efetivado, porque quem não consegue chegar a um banco e pedir um empréstimo porque não tem a entrada ou porque não tem a taxa de esforço necessária, continua a não conseguir aceder à casa, e acho que aí é que está o problema e essas pessoas é que têm que ser as mais apoiadas. A saúde, já vimos que existe um desinvestimento para provocar uma eficiência, mas essa eficiência vai ser imposta e provavelmente vão faltar recursos na saúde. Os salários sobem pouco, o custo de vida aumenta e, portanto, para nós o Orçamento de Estado não serve às pessoas, está direcionado mais para as empresas, não tanto para as pessoas, e essa é a leitura que fazemos de não apoiar por inteiro este Orçamento do Estado. Muito bem, então vamos passar agora ao segundo tema, que é sobre a reforma laboral, e eu peço aqui e incluindo a mim, não é? Que temos de acelerar um bocadinho nas intervenções. As intervenções têm de ser ligeiramente mais curtas, mas pronto, temos claramente o tempo para falar. Bom, vou só dizer um assunto que é relativamente às universidades, à propina e à habitação. O governo já está a procurar fazê-lo. Agora, é assim, é natural, para já, não só as diferenças ideológicas, mas é natural que de um momento para o outro, com um ano de governação ou mesmo até com 2 anos de governação, não vai dar para resolver os problemas todos. Quer dizer, é preciso entrar no cerne da questão. Quanto à reforma laboral, e agora sim, bom, novamente na minha primeira intervenção vou pegar nas limitações extrínsecas. Eu começo com uma limitação ou com uma característica extrínseca que é o momento. Eu acho que as reformas, não só a reforma laboral, mas como todas as reformas, têm de ser feitas em momento onde existe paz social e onde existe a possibilidade onde a economia, como é o nosso caso neste momento, onde há crescimento económico, onde a economia consegue absorver as lacunas eventuais das reformas laborais, como tudo que é feito pelo homem há de ter problemas. Agora, é assim, o que eu não percebo relativamente a esta reforma laboral, quer dizer, é, sendo o governo de direita, não é, curiosamente, haver uma greve geral. Quer dizer, porque é que da CGTP até entendo, agora da UGT, que é uma confederação, sinceramente, estava a negociar com o governo desde setembro e do nada promove esta greve geral. Eu sinceramente não consigo perceber esta manifestação de um ponto de vista tecnocrata. Agora, de um ponto de vista ideológico eu percebo. Porque, vejamos, esta não é, grandiosa manifestação, no fundo a esquerda perde relevância na Assembleia da República e perde tanta relevância na Assembleia da República que nem o próprio PS no Orçamento de Estado até tem que inventar que se vai abster num sentido de responsabilidade para não aprovar este orçamento. Na verdade, a esquerda tem perdido
pouca relevância. E daí eu perceber, porque a meu ver a esquerda internacional e europeia consegue perceber o seu erro, não é? E isto muito graças ao LIVRE. Quer dizer, a esquerda hoje em dia perdeu-se para as microcausas, perdeu-se para a ideologia de género, perdeu-se para as transições sexuais e perdeu-se, no fundo, para quê? Para aquilo que são as grandes forças da verdadeira esquerda, que é a grandiosa luta da classe operária contra a pseudo-exploração do grande capital, não é? Utilizando a expressão do meu amigo socialista. E, portanto, no fundo, é uma reforma laboral que aparece num bom momento e aparece num momento com sentido de responsabilidade. Curiosamente, vem num governo PPD-CDS e não vem de um governo de esquerda, curiosamente. Bom, passando então aqui a esta questão do novo pacote e desta reforma laboral. Fazer aqui primeiro uma constatação, que se ainda há bocadinho falava aqui num corte da saúde, em questão de orçamento de Estado, agora falamos aqui de um ataque aos direitos dos trabalhadores. Começa-me a parecer, muito sinceramente, que a governação da AD, se mais à direita da AD andam a ter nostalgia do tempo da outra senhora, parece que aqui a AD anda a ficar com alguma nostalgia do tempo de Passos Coelho e do tempo da Troika. Porque estas são medidas, efetivamente, à lá Troika e à lá Passos Coelho e à lá Vítor Gaspar. São medidas que... se na saúde era cortar totalmente no Estado Social, agora sobre o pacote laboral, como já o disse, é claramente um ataque aos direitos dos trabalhadores. E isto é um ataque aos direitos dos trabalhadores porque, em primeiro lugar, ataca à greve, impondo serviços mínimos aos serviços, ataca os direitos de parentalidade, ataca a intervenção dos sindicatos dentro de empresas cujos sindicatos não estejam lá integrados, e é aqui, em grande medida, este pacote visa alargar a precariedade com a alteração e a extensão do limite máximo dos contratos a termo certo e incerto, o que depois já se viu aqui, ou já houve advogados que deram pareceres sobre essa questão, pode fazer aqui, principalmente jovens que nunca tenham tido um contrato definitivo, a entrar aqui num loop de contratos a termo e torná-los eternamente precários. E é um pacote que não apresenta respostas, é um pacote que vem mascarado de modernização social e que a economia necessita de se atualizar e de se adaptar às novas formas de trabalho. No entanto, não apresenta zero medidas sobre isso. Apresenta zero medidas sobre questões ligadas ao teletrabalho, não apresenta medidas que visem apoiar os projetos piloto, como foram feitos durante a governação do Partido Socialista da semana de 4 dias. É um pacote que não mascara-se de atualizado, mas na verdade é um ataque claro aos direitos dos trabalhadores encapotado. E por isso não consigo compreender a necessidade neste momento, a governação da AD, se percebe que sinta a necessidade de mostrar algum trabalho, de se mostrar aqui que é um governo progressista, que faz aqui grandes... Não, desculpa, não é verdade, vocês progressistas não têm nada, tens toda a razão, que apresenta grandes reformas, mas efetivamente não se vê grandes vantagens que se possa retirar deste pacote laboral. A falar em La Troika, vindo de alguém do PS, é sempre um pouco irónico. Eu estava a fazer o sinal da assinatura para ver se tu te lembravas quem é que assinou o memorando, mas isso são outras questões. Diga? Diz? Já não é? Pois, quando eles saem por casos judiciais, eles deixam de ser militantes. É sempre uma boa realidade. Sobre a reforma laboral, a reforma é precisa. E tendo esse ponto assente e analisando de forma clara e objetiva o documento apresentado pelo Governo, intitulado como Trabalho 21, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Eu gostava de começar pelos positivos. A autodeclaração fraudulenta de saúde começa a ser intitulada para justa causa, o que me parece ser um passo importante. Também temos os serviços mínimos que o PS ataca, porque eu percebo porque o PS e o Partido Comunista também fazem o mesmo, usam os sindicatos, seja a CGTP ou o GT, como forma de pressão ao governo e como forma de ganhar na rua o que não ganharam nas urnas. Mas isso está a mudar, o paradigma em Portugal está a mudar, as pessoas estão cada vez a perceber que a esquerda não funciona, que a esquerda está nas microcausas, como disse o Lourenço, algumas acertadas, outras nem por isso, mas esqueceu-se da real função que tinha, que era defender os trabalhadores, e portanto, tendo isso assente, obviamente esta reforma laboral
vai tornar o mercado mais ágil, vai tornar, dizem que vai tornar o despedimento mais fácil, mas ao tornar o despedimento mais fácil também a contratação também é mais fácil e portanto as empresas não vão ter tanto medo de contratar. Nós sabemos que é na troca de trabalho que existe um maior gap salarial, portanto as pessoas vão conseguir ganhar mais, as empresas vão conseguir ter uma maior necessidade, mas claramente há pontos negativos. Um dos pontos que eu tenho a ressaltar é o luto gestacional no caso do pai. Até agora o pai tinha direito a 3 dias a 100% remunerado, passa a ter 14 dias, mas não é remunerado, portanto, esse de assistência à família, portanto, esse ponto não é positivo. Eu acho que há muito para trabalhar, a reforma laboral vai ser trabalhada, espero eu. O governo também vai perceber que há pontos que na rua vão ser perdidos e até a própria ministra já compreendeu e, portanto, tem muito para avançar, mas há pontos positivos, pontos negativos, mas na nossa opinião são mais os positivos do que propriamente os negativos. Muito bem. Sobre a revisão, não é? A alteração da lei laboral, e obrigado, Lourenço, por teres trazido o tema, porque é um tema da ordem do dia que faz todo o sentido de falar. Algumas coisas que quero dizer. Em primeiro lugar, normalmente estas alterações às leis laborais vêm em períodos económicos difíceis ou que existe muita taxa de desemprego e, portanto, que é preciso flexibilizar a contratação de pessoas. Nós não vemos isso agora. E, portanto, se isto está a avançar, não é por uma questão de necessidade ou de crença em melhorias económicas, simplesmente é por questões ideológicas e porque vêm 2/3 da Assembleia da República com partidos de direita e de extrema-direita que dizem que são da oposição, mas depois também vão votar a favor de... Estou a falar do Chega, atenção. Portanto, eles reclamam muito da lei, mas vocês vão ver no final que eles vão aprovar esta lei ou pelo menos viabilizá-la. E dito isto, há muitas coisas que vêm, são mais de 100 alterações à lei e, portanto, se não é por uma questão de necessidade, mas sim por uma questão ideológica, e sim, a direita, já que fala muito da esquerda que está nas microcausas, eu quero refutar e, obviamente, dizer a esquerda preocupa-se com as desigualdades do país, portanto, as pessoas querem que as pessoas mais desfavorecidas tenham mais apoio, que não haja, como acontece em Portugal, e eu tenho esses dados, mais de 9% das pessoas que trabalham são pobres, e portanto estão no risco limiar da pobreza, e quando chega aos jovens, chega a 25%, quase 25% dos jovens que trabalham neste momento são precários e estão abaixo do limiar de pobreza. E é exatamente aqui que nós devíamos nos focar para combater esta pobreza estrutural que existe no nosso país. Mas não, o que existe são estas 100 alterações, eu posso destacar algumas, mas efetivamente a questão da CGTP e da UGT e de vir aqui também o Primeiro-Ministro a dizer que isto é uma questão ideológica e que são os partidos que estão a aproveitar os sindicatos para fazer as leis. Temos que ver todo o processo e como é que ele foi feito. Eu fui pesquisar bastante sobre o tema, porque obviamente vinha aqui falar sobre ele, e aquilo que não houve foi um diálogo construtivo com as centrais sindicais, e que agora é que o governo vende a lei, a greve geral a avançar, é que está a tentar negociar ainda a ver se impede a lei geral. Isto é factual, podem ir ler até dos relatos dos sindicatos, mesmo com as entidades patronais. E eu continuo no próximo. Sou eu, não é? Sou eu, boa. Ok, então, agora temos apenas 1 minuto e meio para as intervenções e, portanto, aquilo que eu quero dizer é que a produtividade portuguesa hoje é 28% abaixo da União Europeia, os salários médios são 35% abaixo e, portanto, nós no fundo avançamos com reformas e não é por decreto como na altura do PREC. Depois, eu percebo a suscetibilidade de inconstitucionalidades, é importante dizer o seguinte, dizer que nós temos uma Constituição socialista e, portanto, enquanto não nos emanciparmos da mesma, é natural que estas inconstitucionalidades surjam. E depois, é preciso entender que há problemas que hoje temos e que na altura não tinham. Antigamente não haviam empresas privadas a servir serviços de interesse público, o problema dos lares e das creches não se colocava. E depois não percebo o grande ultraje. Vejamos, isto é uma lei laboral que aumenta os dias da licença parental passando de 120 para 180. Aumenta a licença parental também, onde o pai pode passar a gozar de 7 para 14 dias consecutivos. E, portanto, isto não é, na verdade, não é um ataque à lei dos trabalhadores. Isto é uma proteção da família, como o CDS-PP defende. E depois, leis de fomento económico. No fundo, os contratos, e aqui respondendo, vão ser até 3 vezes. E, portanto, concluindo e respeitando 1 minuto e meio, que aqui temos de ser claros, toda a gente sabe que, olhando
para a lei laboral, a lei está marcada por ideologia política. E nós temos que nos emancipar dessa ideologia política, e isso faz com reformas e não com greves à sexta-feira. É quinta-feira, é greve. Pronto. Pegando aqui também, voltando aqui a esta questão do pacote laboral e pegar aqui no que foi dito pelos meus colegas de painel aqui à minha direita, dizer que faz muita confusão que, olhando para este pacote laboral, se fale em progresso, crescimento económico, progresso, mas na verdade o que se vê e o que se verá na prática, caso este pacote, que acredito que grande parte das medidas acabará por cair, será certamente aqui, isto acaba por ser não um progresso, mas sim a precariedade. E uma coisa é certa, a precariedade não traz progresso, a precariedade traz medo dos trabalhadores que não vão saber com o que é que podem contar amanhã. Se Portugal hoje em dia, e bem, é um dos países com as legislações laborais que mais protegem os trabalhadores, este pacote laboral faz o caminho exatamente inverso. Faz este caminho de desproteger totalmente os trabalhadores e dar força àquela que na relação trabalhador-empregador já é a parte mais forte, que é o empregador. Progresso, diz o PS, que supostamente é o que esta lei laboral quer, e é uma realidade. Eu sei que o PS gosta de pouco de progresso, tivemos muito pouco progresso nos 8 anos de governação do PS, principalmente naqueles em que deu a mão ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. Portanto, sobre a lei da greve, nós temos de perceber que as pessoas quando pagam um passe, as pessoas quando pagam uma creche, as pessoas quando usufruem no lar, têm direito ao serviço. E portanto nós não podemos continuar com a mesma lenga-lenga de sempre, há não sei quantos anos, que é greves à sexta-feira, greves como forma de fazer ponte. Portanto, a luta de classes que havia antigamente entre o patrão e o trabalhador, neste momento já não faz sentido. Porquê? Porque quem é que é o principal prejudicado da greve? Não é o patrão, não é o Estado. É as pessoas que iam usufruir do serviço e já não vão sofrer. Portanto, a luta de classes está entre quê? Classe média, classe baixa, classe baixa. Portanto, neste momento, as greves já perderam o sentido, porque quem sofre com elas é o Estado, as pessoas e não o Estado. Bom, enfim, como eu disse, ia também ressalvar aqui algumas alterações que foram feitas ou que pretendem ser feitas, não é, pelo governo. Portanto, este governo faz um aumento da precariedade dos trabalhadores, é mais fácil de despedir, os contratos a termo são mais longos, porque passa de 2 anos máximo para 3 anos máximo, o trabalhador pode ter contrato de 1 ano multiplicado por 3. Isto significa, em regiões como a nossa, como o Algarve, vem cá muito emprego da parte da hotelaria e da restauração. As pessoas vão sendo precárias, vão fazendo 3 anos num sítio e não ficam efetivas, passam para outro, não ficam efetivas, e depois chegam ao banco, querem comprar uma casa ou querem pedir um empréstimo, não são efetivas, portanto têm muito mais dificuldade a pedir os créditos, e depois isto é uma pescadinha rabo na boca, em que as pessoas vão ficando cada vez mais pobres, cada vez mais desprotegidas, e é isto que temos que denunciar aqui. Até os próprios trabalhadores independentes vão ser atacados. Há a medida boa da questão do período de estação que ficou congelado, que o anterior governo não acabou na anterior legislatura e agora está a recuperar e a puxar como se fosse uma iniciativa sua. Há a questão dos bancos de hora individuais também, a flexibilização dos despedimentos, como já tinha dito, até a compra de dias de férias, que são direitos das pessoas, que agora elas podem perder vencimento para ter mais dias de descanso, e portanto está muita coisa agarrada aqui. As negociações não têm sido boas, a ministra apenas recuou em 2 medidas, uma delas já foi para reduzir um dia numa das propostas, portanto precisamos de mais negociação, sim, e as greves têm que acontecer, porque senão os trabalhadores não têm força e não têm como combater também o aumento da sua precariedade. Agora que acabamos os 2 temas, cada um tem direito a 1 minuto de tempo livre para expor algo que queira. Muito bem, vamos então ao Minuto de Liberdade. Eu começo mesmo só por dizer isto, que é, nós fomos a única juventude partidária no Algarve que se preocupou com os jovens universitários, e nós queremos de facto uma expansão da Universidade do Algarve, mas isso fica para outro dia. O tema que eu trago para o Minuto Livre é de facto o 25 de novembro. O CDS-PP foi o partido que mais defendeu em sede da Assembleia da República o 25 de novembro. O 25 de novembro foi, estamos a comemorar os 50 anos do 25 de novembro este ano, e de facto o 25 de novembro é a data que marca a derrota do comunismo. O comunismo
perdeu para a Liberdade, o Hotel Sarava de Carvalho, por exemplo, perdeu para o Grupo dos Novos, a extrema-esquerda perdeu para o Major-General Jaime Neves e, portanto, no fundo, quem vence é a democracia e a liberdade, e é graças ao 25 de novembro que nós hoje celebramos a democracia e a liberdade que tanto gostamos todos. Bom, no meu Minuto da Liberdade vou aproveitar para vos fazer aqui também uma sugestão cultural, trazer aqui também esta componente ao programa e para vos sugerir uma série que estreou há cerca de 2 semanas na RTP, chamada Casa Abrigo. Acho que acaba por ter um tema muito interessante, porque numa altura em que tanto se fala de segurança e de perspectivas e de o que é que efetivamente está em causa, trago-vos esta série chamada Casa Abrigo, volto a reforçar o nome, que trata sobre a história, e isto trata a história de casos reais de mulheres vítimas de violência doméstica e da sua vida após saírem das casas dos agressores. Esta é uma série curta de 6 episódios, mas que tem tem vários ensinamentos e dá-nos a perspectiva que muitas vezes é esquecida, que é a perspectiva da vítima, e por isso deixo aqui esta recomendação para esta semana. Eu gostava de aproveitar o meu minuto livre para fazer uma interrogação e deixar uma pergunta. O Hospital Central do Algarve dizem que é uma prioridade para os algarvios. Em 1995, o Partido Socialista falou pela primeira vez do Hospital Central do Algarve. Depois, em 2008, o primeiro-ministro, na altura, acho que te lembras bem, José Sócrates, foi lá deixar a primeira pedra. Entretanto, parece que, como deixou o cartão partidário, já não é do Partido Socialista, mas foi uma realidade. Em 2006, antes disso, era a maior prioridade nos hospitais para serem construídos em Portugal, e entretanto parece que essa prioridade se esqueceu. Mas não foi só o PS que a esqueceu. Cristóvão Norte, líder do PSD Algarve, também fez uma promessa aos algarvios e nunca, parece que não a vai cumprir. Vais-te a abanar a cabeça, mas para quando o Hospital Central do Algarve? Na festa do Pontal também, o primeiro-ministro Luís Montenegro também fez essa promessa aos algarvios, disse que era até início de outubro, depois passou para final de outubro, vamos em novembro e nada parece ser feito. E portanto eu deixo a pergunta a Luís Montenegro, a Cristóvão Norte: quando é que o Hospital Central do Algarve vai ser construído? Porque não interessa se é público, se é privado, o que importa às pessoas é realmente ser bem tratado. Muito bem, Afonso, nós não combinámos, mas eu tinha o mesmo tema que tu, mas eu arranjo outro rapidamente, porque o Hospital Central do Algarve tem mesmo que avançar. O que eu gostava de falar é de regionalização. O Algarve é uma das regiões que deve ser regionalizada. Isto é um assunto que geralmente fica para debaixo do tapete, é algo que está na nossa Constituição, ou seja, que já estava previsto há 50 anos para avançar. O Algarve tem características únicas em termos de fronteiras, em termos de falta de coesão entre regiões. Temos o litoral, temos o Barrocal e temos a Serra. Existem muitos problemas que, como temos as 16 capelinhas, não é? Os 16 concelhos do Algarve não são resolvidos porque entre concelhos não há diálogo. Vemos a questão dos transportes, por exemplo, que há muitas dificuldades, e vemos outras questões policiais também, GNR e PSP, que estão em diferentes áreas e têm mapas, enfim. O que não existe no Algarve muitas das vezes é uma concertação na região, e que é um tema que faz sentido trazer para cima da mesa, porque faz falta e o Algarve merece um pensamento global. Chegamos então ao fim deste primeiro programa Jovens Algarvios. Mais uma vez, e acho que falo em nome de todos aqui os meus colegas de painel, agradecer à Connect TV Algarve por este projeto, por esta oportunidade, por estarmos aqui a partilhar ideias e a debater tanto ideologias como questões da atualidade. Agradecer por nos terem cedido este espaço, também por termos esta oportunidade que tantas vezes é esquecido, e esta perspectiva dos jovens que tantas vezes não lhes é dada voz. Por isso, deixar aqui o nosso agradecimento à Connect TV por nos ter recebido, e esperemos que este seja um projeto duradouro e que outras juventudes partidárias, entretanto, também se juntem a este projeto, para que possamos ir mais longe e para que possamos dar efetivamente voz aos jovens do Algarve.